irmão, minha irmã da Igreja Batista da Pituba, meu querido amigo, minha amiga que se junta a nós neste culto, que a graça do Senhor Jesus seja sobre a sua vida. Bom estarmos celebrando a Deus no domingo pela manhã, um dia maravilhoso, um dia que Deus reservou para adorarmos ao seu nome. Convide as pessoas que estão em sua casa, vamos nos juntar, acorde aqueles que ainda não acordaram, vamos juntos celebrar o nome do Senhor. Bíblia na mão, muita vontade de celebrar o nome do nosso Deus. Quero lembrar que a nossa igreja está em campanha SOS Cesta do Amor. Nesse último final de semana entregamos 35 cestas grandes, cestas muito bem preparadas, refletindo o amor da nossa igreja em favor daquelas famílias que estão enfrentando tempo de dificuldade. A minha palavra de gratidão àqueles que têm contribuído. E se você deseja se unir a nós, traga a sua contribuição, pode entregar no nosso templo, no horário comercial, ou então através de doação financeira na conta que aparece aí embaixo. Vamos juntos celebrar o amor, vamos juntos repartir um pouco que temos com aqueles que carecem, com aqueles que precisam. Também quero lembrar que os pequenos grupos multiplicadores se reúnem semanalmente e se você ainda não faz parte de um pequeno grupo multiplicador, entre em contato com a nossa coordenadora e ela vai te orientar como você faz para se juntar e crescer no estudo da Palavra de Deus e multiplicar discípulos. Uma outra coisa muito importante na vida do crente é a edificação espiritual e a Escola Bíblica Discipuladora está a serviço exatamente desse propósito. Vamos nos unir no conhecimento da Palavra de Deus. A cada domingo, às 9 horas, estaremos juntos, ministrando a Palavra de Deus nas classes via online. Então, aproveite e se junte a nós. Uma coisa muito importante, o Ministério da Infância, o IBP Kids, ele está com a programação linda nos cultos de manhã e todo o material para ser estudado em casa é enviado para os professores, todo o material eles repassam para os alunos e se você, pai, não está recebendo, entre em contato com o professor da sua classe, receba o material didático e faça as lições com a sua criança. E não perca, hoje, começando uma nova série do IBP Kids, estaremos estudando sobre encontros com Jesus, que promove a transformação. Não, você não pode perder. Ao final do culto, emendado com o culto, esse momento maravilhoso com as crianças. Então, se tem uma criança dormindo aí, acorde para juntos celebrarmos o nome do Senhor e receber a ministração de Deus para a sua vida. Ok? Peço a sua oração em favor do Brasil. Nós temos 3 horários de oração. 6 horas da manhã, 13 horas e 21 horas. Nesse mover de oração que a IBP promove em favor do Brasil, em favor dos profissionais de saúde, em favor dos que estão enfermos, em favor daqueles que estão nesse tempo de quarentena, enfrentando todas as adversidades que esse tempo de isolamento promove na sua vida espiritual, na sua vida emocional, na sua vida psicológica. Então, junte-se a nós em oração, mover de oração pelo Brasil e por essa pandemia que vai passar e juntos celebraremos o nome do Senhor. Vamos continuar em oração agora, vamos falar com o nosso Deus e pedir que Ele nos abençoe neste culto. Hoje pela manhã um culto muito especial, um culto missionário, missões estaduais. E pela manhã ouviremos um pregador muito especial que será apresentado pelo pastor Robson daqui a pouco. Você vai conhecer o nosso pregador desta manhã, convidado para falar as nossas vidas neste culto missionário. Oremos ao Senhor. Santo Deus, amado Pai, em Tua presença nos encontramos celebrando o Teu nome. Receba a nossa adoração que parte de corações que reconhecem que Tu és digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Ao mesmo tempo que pedimos as mais escolhidas bênçãos sobre a vida desta casa, que se junta a nós neste culto. São tantas as lutas, as preocupações do dia a dia, o corre-corre e às vezes a tristeza quer se instalar em nossa vida. Mas eu peço, Pai, vai ao encontro de cada coração, levando a Tua paz, a Tua graça, o Teu consolo e as Tuas bênçãos sobre esta vida e sobre esta casa. A minha intercessão é que Tu cubras com Teu manto santo este lar, de maneira que o mal não tenha espaço em sua casa e que esta casa se sinta protegida, acolhida, debaixo das asas do bom pastor. Seja o Senhor aquele que abençoa, aquele que cuida, aquele que dirige, aquele que leva o consolo, aquele que dá a luz, trazendo todo o esclarecimento que precisamos para enfrentar esse tempo. Dirija-nos neste culto, é a nossa oração,
em nome de Jesus, o nosso Salvador, hoje e sempre. Amém. Seja sobre a sua vida a graça do Senhor Jesus. Bom dia, meus queridos, a graça e a paz do Senhor Jesus seja abundante sobre vossas vidas. É uma alegria estar com os amados nesta manhã para juntos celebrarmos o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele que é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Hoje vamos falar sobre missões estaduais. Missões está no coração da igreja, está no DNA da igreja, porque é o cumprimento de uma ordenança de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É bem verdade, meus queridos, que nós vivemos um momento atípico na história, mas nada pode impedir o avançar do Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nada pode deter a igreja do Senhor Jesus. E então, nesse tempo, nós vamos estar celebrando ao nosso Deus, falando sobre o que Deus tem feito na obra missionária no nosso campo batista baiano, e por isso nós precisamos avançar na obra missionária. O tema da nossa campanha de missões estaduais desse ano de 2020 é Eu creio. Eu creio que Jesus Cristo é o único e suficiente Salvador. Eu creio que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Então vamos proclamar o amor de Jesus no coração das pessoas. Vamos então nesse momento adorar e engrandecer o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos então adorar? Alguém um dia ouviu o chamado, viva a fé que sempre em frente vai. O espírito leve, por Deus quebrantado, creu de coração aberto e foi. Creu de coração aberto e foi. Alguém um dia deixou seu legado, puro amor que toca, move, atrai. Do Espírito Santo recebe o recado, larga tua terra, povo, e sai. Larga tua terra, povo, e sai. Aos sonhos com Deus partilhados, rumo aos campos cobertos de flor, para a colheita, muitos já prontos, como nos disse o Senhor. Alguém um dia ouviu o chamado, creu de coração aberto e foi. E outros ficaram com o compromisso de apoiar, de orar e dizer vai. De apoiar, de orar e dizer vai. Aos sonhos com Deus partilhados, rumo aos campos cobertos de flor, para a colheita, muitos já prontos, como nos disse o Senhor. Rumo aos sonhos com Deus partilhados, rumo aos campos cobertos de flor, para a colheita, muitos já prontos, como nos disse o Senhor. Alguém um dia ouviu o chamado, alguém um dia
dia ouviu o chamado. Alguém um 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 dia ouviu o chamado. Eu tenho um convite especial para você. No próximo domingo, às 18 horas, prepare um cálice com suco de uva e um pedaço de pão e vamos nos unir na celebração da Ceia do Senhor online. Vamos rememorar o sacrifício de Jesus na cruz por nós como prova do amor de Deus. Lembre-se, a cruz está vazia, o túmulo está vazio, Jesus ressuscitou. É tempo de celebração. Conto com a sua participação. Meus queridos, é com grande alegria que recebemos nesta manhã o pastor Genilson Souto. Pastor Genilson é o secretário-geral da Convenção Batista Baiana, está servindo ao campo baiano, tem servido com afinco e dedicação na obra missionária aqui do nosso estado e nós louvamos a Deus pela sua vida. Pastor Genilson é paraibano, ali da cidade de Campina Grande, mas já está há um bom tempo servindo aos batistas baianos. Ele começou ali na cidade de Paulo Afonso, na Igreja Batista Central, ali daquela cidade. Em seguida foi para Itabuna, onde esteve à frente da Igreja Batista Teosópolis. Também falo com alegria, porque o pastor Genilson esteve no meu concílio ali na cidade de Nova Açores e em seguida também esteve ali na minha ordenação na cidade de Macururé. Então é com muita alegria que nós o recebemos nesta manhã para ministrar a palavra de Deus, palavra esta que Deus colocou no seu coração para trazer ao seu povo nesta manhã. Então vamos recebê-lo com alegria e ouvir a mensagem de Deus que Deus tem a nos falar nesta manhã. Pastor Genilson, a palavra está contigo. Queridos irmãos da Igreja Batista da Pituba, minha saudação, que a graça, a paz do Senhor Jesus Cristo seja sobre a vida dos irmãos, pastor Abimael, toda a igreja de modo geral. Que alegria poder participar deste momento quando estamos em plena campanha de missões estaduais e tendo diante de nós o desafio de darmos prosseguimento, continuidade à obra de Deus. Pensamos em missões mundiais, pensamos em missões nacionais, mas nesse tempo queremos focar nas necessidades da evangelização dentro do nosso querido estado da Bahia, estado imenso, com muitas demandas e com grandes desafios. Eu costumo dizer que cada campanha missionária que nós participamos é sempre uma oportunidade para fundamentar, aprimorar a nossa consciência missionária, para que aquilo que eu penso sobre missões, para que aquilo que eu entendo ser a minha vocação, o meu chamado, o cumprimento da missão como discípulo de Jesus e como membro de uma igreja batista, a minha tarefa é comunicar o Evangelho e fazer discípulos a partir do compartilhamento da mensagem do Evangelho. É bem verdade, irmãos, que nos envolvemos em muitas atividades. Claro que nesse tempo agora de pandemia estamos um tanto limitados, mas às vezes esquecemos do cumprimento da nossa principal e única missão deixada por Jesus, que foi pregar o Evangelho por todo mundo, a toda criatura e fazer
novos discípulos. Este ano, em 2020, nós temos como tema Eu Creio. Esse é o tema da nossa campanha de missões. E a sua fundamentação, a sua base teológica está exatamente no Evangelho de Marcos, capítulo 9, a partir do verso 14, que quero ler para os irmãos. Quando chegaram onde estavam os outros discípulos, viram ao redor deles uma grande multidão e alguns escribas discutindo com eles. E logo toda a multidão, vendo Jesus, ficou muito surpresa, e todos correram na direção dele e o cumprimentaram. E Jesus lhes perguntou: O que estás discutindo? E alguém dentre a multidão lhe respondeu: Mestre, eu te trouxe o meu filho que tem um espírito mudo. Onde quer que o apanhe, provoca-lhe convulsões, de modo que ele espuma pela boca, range os dentes e começa a enrijecer-se. Pedi a teus discípulos que o expulsassem, mas eles não conseguiram. E Jesus lhes respondeu: Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando terei de suportar-vos? Trazei-me o menino. Então eles o trouxeram. Ao ver Jesus, o espírito imediatamente provocou-lhe uma convulsão, e o endemoniado, caindo no chão, rolava, espumando pela boca. Jesus perguntou ao pai dele: Há quanto tempo isso lhe acontece? Ele respondeu: Desde a infância. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para destruí-lo. Mas se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Ao que Jesus disse: Se podes, tudo é possível ao que crê. Imediatamente o pai do menino clamou: Eu creio, ajuda-me na minha incredulidade. Vendo que a multidão corria e aglomerava-se, Jesus então repreendeu o espírito impuro, dizendo: Espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e nunca mais retornes. Então o espírito saiu, gritando e agitando-o muito. O menino ficou como se estivesse morto, de modo que muitos diziam: morreu. Mas Jesus, tomando-o pela mão, levantou-o e ele ficou em pé. E o texto segue. A nossa base é refletir nessa pessoa bendita, Jesus Cristo, Filho de Deus, e cada vez que olho para os evangelhos, cada narrativa dos evangelhos é de fato uma oportunidade de reflexão, de crescimento, de ampliação de conceitos, de novos aprendizados para cada um de nós. A nossa proposta, como falei, nesta campanha é ampliar e promover despertamento em cada um de nós para que nós compreendamos a ação de Deus Pai, Filho e o Espírito Santo na obra da evangelização, na obra da recondução do ser humano para uma relação com Deus. Há alguns aspectos extremamente relevantes nesse texto, mas eu quero focar aqui no comportamento de Jesus e observar o comportamento dele como sendo um exemplo para mim e para você
na demanda da obra que temos a fazer, anunciar o Evangelho a todo mundo e perceber como é que Jesus se torna, de fato, um modelo missionário, um modelo cristão para cada um de nós. E o primeiro destaque que faço aqui é para observar a inteligência de Jesus. Mas não inteligência no que diz respeito meramente ao fato de saber, porque facilmente poderíamos argumentar que por ele ser Deus, ele é detentor natural de todo saber, de todo conhecimento. Ele é, na verdade, a personificação da sabedoria. Mas eu quero pontuar aqui, quando falo sobre a inteligência de Jesus, é a sua capacidade relacional. É aquilo que alguns chamam de inteligência emocional. O ser humano, ele foi criado por Deus com a capacidade de pensar, ele é um ser cognitivo, ele é um ser racional, mas também ele foi criado com a capacidade de sentir, ele é um ser emotivo, ele experimenta, nós experimentamos a emoção. É bem verdade que algumas pessoas, nelas, se destacam muito mais a razão, em outras, a emoção. Mas aquilo que se chama de inteligência emocional é quando se percebe o equilíbrio no indivíduo de fazer a ponderação, o balanço correto entre emoção e razão na mesma medida, tendo então a habilidade adequada e necessária para interagir da melhor forma com as pessoas. Ele se relaciona bem consigo e ele se relaciona também muito bem com o mundo à sua volta e com as pessoas que fazem parte do seu ambiente ou chegam para ele de alguma maneira. E é interessante observar o equilíbrio de Jesus e a sua inteligência emocional, não apenas do saber, mas a capacidade de manter em todo o tempo o equilíbrio entre emoção e razão. Jesus foi um ser humano sem nunca ter perdido a sua divindade. E a despeito de ser Deus, foi 100% humano, não herdando a natureza corrompida, pecaminosa. E esse texto ele é precedido por um momento glorioso. Jesus estava no Monte da Transfiguração com 3 dos seus discípulos e depois daquele momento glorioso onde ele foi transfigurado, onde a glória de Deus pode ser percebida no seu rosto, Jesus desce para ter um confronto com Satanás, porque enquanto a glória era manifestada no monte, a humanidade vivia todos os seus desafios e as demandas naturais de uma vida sem Deus. E Jesus chega e, percebendo um grupo de pessoas conversando com os seus discípulos, ele é alguém que tem interesse em participar, em interagir. A inteligência emocional é evidenciada por meio desse equilíbrio e da capacidade de interação com o mundo à sua volta. Aquilo que aconteceu ao redor de Jesus, aquilo que fez parte da sua realidade de vida existencial, como ser social, ele não foi alguém indiferente às situações. E aqui está a revelação da sua inteligência e mais propriamente naquilo que poderíamos chamar
da sua inteligência emocional. Queridos, Deus nos deu o seu Espírito para que fosse a pessoa em nós produtora do equilíbrio necessário que nós precisamos para viver de modo a glorificar o seu nome. E o equilíbrio de Jesus e a sua inteligência é percebida observando o que acontece à sua volta. Ele age, ele interage, ele demonstra interesse com a necessidade do outro. Quando eu digo eu creio, como expressão do tema desta missão, é porque eu creio num Deus que interage. Eu creio num Deus que é inteligente e equilibrado ao ponto de não olhar para mim, não olhar para você, não olhar para o mundo com indiferença. E que nessa campanha, eu e você sejamos despertados a olhar para as necessidades à nossa volta, de modo que sejamos interessados por aquilo que acontece na vida do outro. O verso 16, e Jesus perguntou-lhe: o que estais discutindo? Ele sabia, na condição de Deus e detentor da onisciência, ele sabia o que estava acontecendo. Mas ele busca isso, a interação com o outro. Só pessoas equilibradas e inteligentes emocionalmente são capazes de atitudes assim e de não olhar o que vive à margem e não olhar o outro como sendo alguém de só menos importância. Portanto, se você crê no Cristo de Deus e compreende que o amor dele é grande por você, demonstre amor e interesse pelas pessoas. O segundo aspecto que destaco é a interferência de Jesus. Primeiro, a inteligência. Segundo, a interferência. Há um pai que traz um filho que é possesso. Alguns até poderiam dizer que ele era epilético. Ele tinha reações que poderiam hoje, no diagnóstico, até sinalizar epilepsia, porque ele convulsionava e espumava pela boca. Mas Jesus, ao repreender, identifica que aquilo era causado por um demônio. E ele interfere. E esse pai, na sua angústia e na sua crise, ele diz: Senhor, se tu podes, ajuda-nos, tem compaixão de nós. E aquele homem, se consciente ou não, ele vai tocar num ponto fraco de Jesus, se é que eu posso dizer isso. Jesus, enquanto um ser cheio de compaixão, jamais seria indiferente à dor e à aflição daquele pai, e ele interfere. Aqui ele revela a sua capacidade de socorrer, a capacidade de agir em benefício do outro. Evidentemente, eu e você, nós não fomos chamados para curandeiros. Essa não é nossa missão. A nossa missão é pregar o Evangelho. A nossa missão é viver o Evangelho na relação com as pessoas. E eu e você somos chamados para servir como agentes capazes de interferir para o bem da vida de outras pessoas, seja da maneira que for, não apenas na pregação, não apenas do ponto de vista querigmático do anúncio do Evangelho, mas do ponto de vista do carisma, das manifestações de compaixão, de misericórdia, de graça
como quem entra na vida, participa da vida e interfere, ajudando das formas mais variadas como eu e você podemos. O Evangelho deve ser comunicado, pregado de forma verbal, de modo a que as pessoas compreendam de forma muito clara que a salvação está em Jesus e o indivíduo precisa crer nele. Mas o Evangelho também precisa ser vivido. Eu preciso colocar a mão na massa, eu preciso socorrer, eu preciso acudir à semelhança da parábola do samaritano, que, estando em viagem, interrompe a sua agenda para socorrer quem ele não conhecia. Isto é interferência. Jesus foi alguém que interferiu, e isso é destacável no texto. Mas há um terceiro aspecto nesse texto também interessante. Nós temos a inteligência de Jesus, a interferência de Jesus e a influência de Jesus na vida daquelas pessoas e mais propriamente do pai e daquele filho. Jesus, ao repreender aquele demônio, o texto vai dizer no verso 26 que então o espírito saiu gritando e agitando o menino. E ele caiu como se estivesse morto. E muitos diziam, de fato morreu. Mas Jesus, tomando-o pela mão, levantou-o e ele ficou de pé. Aqui está a influência de Jesus. Jesus foi alguém que não apenas mostrou interesse, não apenas evidenciou essa prontidão em interferir, mas Jesus gerou uma influência marcando a vida daquele menino quando ele se identifica com o humano. Porque o judeu não tocava em morto. Todo homem judeu, toda pessoa de origem judaica, pela sua religião, que tocasse no morto, ficaria impuro. E aí precisaria cumprir todo o ritual de purificação por conta da impureza de ter tocado no morto. E Jesus, na sua compaixão e na sua influência ali, e sabendo o que havia acontecido, ele se identifica com aquele menino, ele o toma pela mão. Aqui nós podemos perceber a sua capacidade de marcar a vida de uma pessoa. Ele devolve àquele menino a vida. Ele mostra àquele menino que é possível ter um recomeço na história. Jesus mostra que quem está caído e aparentemente sem vida não pode ser tratado com indiferença, mas tem que haver sinais positivos de socorro e que demonstrem graça. Eu fico pensando, queridos, que aquele jovem, a partir daquele momento, quando alguém perguntasse para ele o que é que ele lembra de Jesus e como foi o primeiro encontro dele com Jesus, como foi que começou o relacionamento dele com Jesus, ele podia dizer: a primeira coisa que eu lembro é que eu estava caído e ele me deu a mão. Isto é muito significativo para o ser humano. Eu tenho a impressão que Jesus, e me arrisco a dizer isso, que Jesus era um ser humano sinestésico. Jesus se encanta pelo que ele vê, pelo que ele ouve, mas constantemente Jesus é alguém que toca nas pessoas. Jesus abraça
Ele trata com carinho crianças, ele chama para si os pequeninos, ele toma uma menina pelas mãos e ele toma esse jovem que está ali aparentemente sem vida, para entregá-lo ao Pai, para um recomeço totalmente novo e diferente. Na nossa caminhada cristã, a quem temos dado as mãos para que continue numa jornada diferente? Jesus demonstrou inteligência, interferência e influência. Eu creio nele. Eu creio num Deus que interage com o humano, que se importa com o ser humano. E esse é o grande desafio do Evangelho para mim e para você. É ser um pouquinho parecido com Jesus. Há muitos desafios por toda a Bahia, mas talvez, e certamente é isso, o que as pessoas mais precisam ver não são grandes pregadores. Eles querem ver gente que segue a Jesus e se comporta como Ele. Portanto, eu creio que fui chamado para isso. Eu tenho a marca de Deus em mim, assim como você também. Portanto, já que cremos no mesmo Senhor e servimos a Ele, avancemos juntos, dizendo para todos e demonstrando que de fato cremos nele. Que o Senhor amplie os horizontes do seu conhecimento, que o Senhor gere fervor no seu coração, que o Senhor sensibilize a tua alma e o teu coração para juntos, na dependência da sua graça, continuarmos avançando e dizendo a todos: eu creio. Deus abençoe a sua vida. Sim, eu creio que os grandes desafios missionários que estão diante de nós no nosso dia a dia não podem nos parar diante de tão grande obra que há nas nossas mãos para realizarmos. O nosso Deus nos fará prosperar e avançar na obra missionária. Por isso eu creio que as dificuldades, os obstáculos que se apresentam na nossa caminhada missionária não nos farão parar de fazer a obra de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Podemos responder sim, eu creio, e avançar na obra missionária. E esse envolvimento pode ser de diversas formas. Pode ser através de uma campanha de oração, nos comprometermos a orar pelo campo a ser alcançado, orar por aqueles campos que já foram alcançados, orar pelos missionários, orar pelos novos convertidos. Então são várias formas. Eu também posso ir ao campo missionário. Nesse tempo, talvez você não consiga se deslocar para um campo missionário, mas você pode ir a um campo missionário através de uma live, através de uma ligação, através de uma mensagem ao missionário. Mas você também pode contribuir na obra missionária através das suas ofertas, através dos seus dízimos, através daquele recurso que Deus tem te dado para administrar. E você que vai ofertar, você pode usar as contas da igreja que aparecem aí no seu vídeo. E cada oferta depositada vai ser destinada para a obra missionária. Após fazer a sua oferta missionária, que pode ser através do depósito ou transferência bancária, você envia esses comprovantes para a tesouraria da igreja para que possamos reconhecê-la como uma oferta para a obra missionária. Você também pode entregar a sua oferta missionária lá na igreja, no gasofilácio. A igreja está aberta no horário comercial de segunda a sexta. Então você pode também se dirigir à igreja para colocar a sua oferta lá no gasofilácio. Então, meus queridos, o tempo é esse, o tempo é de avançar, o tempo é de doar-se para a obra missionária e que o Senhor continue a nos usar como instrumento de bênçãos para abençoar outras vidas. Eu creio que esta campanha vai ser marcante na sua vida e na vida do povo baiano, porque vai ser uma campanha de fé, de determinação. Por isso eu digo, eu creio que Deus fará grandes coisas na minha vida, na sua vida e na vida do povo baiano. Vamos orar ao Senhor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai,
Nós queremos dar graças ao Senhor por esse tempo de celebração. Queremos, ó Deus, te agradecer por sermos usados pelo Senhor para abençoar outras vidas, Pai. Continua, Deus, abençoando a tua igreja, continua fortalecendo a tua igreja, continua, Senhor, trabalhando no coração dos irmãos para que sejam e continuem sendo generosos na doação, na oferta para a obra missionária, Senhor. Por isso nós te agradecemos, ó Deus, pela palavra ministrada, te agradecemos, ó Deus, por tudo aquilo que o Senhor tem feito em nós e através de nós. E nós haveremos, ó Deus, em todo o tempo, louvar, engrandecer e bendizer o teu santo nome. E que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça salvadora de Jesus Cristo, Filho de Deus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus, convosco esteja e convosco permaneça, hoje e para todo sempre. Amém e amém. Que Deus assim os abençoe, em nome de Jesus. Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Mais uma semana está começando e Deus está nos dando mais uma oportunidade de vivermos dias incríveis, porque é Ele e somente Ele que nos dá a vida. Deus cuida de nós e sabe exatamente o que cada um de nós precisamos de verdade. Precisamos estar agradecidos pelo seu amor tão grande. Hoje daremos início a uma nova série. E nela vamos conhecer a história de pessoas que foram transformadas após se encontrarem com Jesus. Serão ensinamentos sobre os milagres incríveis que Jesus realizou aqui na terra. E o nosso versículo de hoje é: Jesus respondeu: o que é impossível para o homem é possível para Deus. Lucas 18, 27. Jesus é mesmo nosso grande amigo. É aquele que pode fazer muito mais do que pedimos ou pensamos. Precisamos confiar que só Ele pode transformar a nossa vida. Vamos comigo nessa nova aventura? Oi, crianças! A gente está com um quadro novo chamado Você Sabia? Nesse quadro, a gente vai ter alguns desafios, tipo quiz com perguntas relacionadas à história bíblica. E no final, a gente vai ter uma super curiosidade bíblica com relação à história de Jesus. Você sabia que eu estava morrendo de saudade de vocês? Vamos começar o nosso quiz? Bom, a primeira pergunta do nosso quiz é: quantos milagres de Jesus a Bíblia relata? E a gente tem as opções. Vamos às opções? Letra A, 10 milagres. Letra B, 15 milagres. C, 20 ou D, 35? 10, 15, 20 ou 35? Bom, tem um tempinho aí para pensar? E aí, seria a letra A, a letra B ou a letra C? O que vocês acham? Vamos ver a resposta? A resposta é a letra D, 35 milagres. Então, a nossa Bíblia, ela relata, 35 milagres de Jesus. Se você acertou, parabéns. Se você não acertou, não tem problema, porque agora você já sabe quantos milagres a Bíblia relata. Vamos para o segundo desafio? Qual foi o primeiro milagre que Jesus realizou? E aí a gente tem as opções também. Letra A, curou 10 leprosos. Letra B, transformou a água em vinho. Letra C, Jesus acalma a tempestade. Ou a letra D, Jesus curou o cego Bartimeu. O que vocês acham? Vamos ter um tempinho para pensar? E aí, seria a letra A, B, C ou D? Já sabem a resposta? Vamos ver? A resposta é a letra B. O primeiro milagre que Jesus realizou foi transformar a água em vinho. Muito bom, amiguinhos. Vamos fechar então com a nossa curiosidade? Qual será a curiosidade que a gente tem para hoje? E aí, o que vocês acham? Seria qual o significado do nome Jesus? Alguém sabe qual seria o significado do nome Jesus? Pensem aí. O que será que significa Jesus? Jesus tem significado Jeová é salvação, ou Javé é salvação. Por esse motivo, ele pode ser interpretado como um nome que quer dizer Salvador, ou aquele que veio para nos salvar.
O nome, né, apresenta a origem aí no tetragrama. Então, Jesus é o quê? Aquele que veio para nos salvar, o nosso Salvador. Bom, com isso a gente finaliza o nosso quadro Você Sabia? Eu espero que vocês tenham gostado. E no domingo que vem a gente possa se encontrar de novo com novas curiosidades bíblicas. Tchau! Olá, tudo bem com vocês? Que bom que estamos juntos em mais uma oficina de ideias criativas. Sabe, crianças, Jesus foi um grande mestre em transformar. Vocês viram que o seu primeiro milagre foi transformar a água em vinho. Só Jesus para fazer algo assim. Foi um milagre incrível. Mas Deus também nos deu inteligência para transformar algumas coisas que Ele criou. O nome desta série é de um filme que talvez vocês tenham assistido e tem robôs que se transformam em carros superpotentes. Hoje eu vou ensinar para vocês a fazer um robô. Então vamos botar a nossa mente para funcionar e as nossas mãozinhas na massa. Vamos lá? Para fazer o nosso robô, vamos usar 4 rolos, 2 para os braços e 2 para as pernas. Uma caixa forrada que você pode estar usando para forrar EVA, cartolina, papel, o que você tiver em casa. Eu usei uma outra caixa pequena para forrar, para fazer a cabeça. Um círculo para fazer o pescoço. 2 círculos para fazer as orelhas. A boca. Um par de olho. Eu peguei um quadrado, forrei para estar fazendo a caixa de engrenagem. E um pinozinho para colocar na cabeça. Esse é o nosso material. Vamos colar.
nosso robô ficou pronto. Divirtam-se, crianças. Beijos! Jesus não foi um homem nada comum, fez um monte de milagres incomuns. Seu poder não encontro em lugar nenhum. Super-herói de verdade há somente um. Fez o aleijado andar, também um cego fez ver. Jesus fez mudo falar, e até quem tava morto ele fez de novo viver. Jesus, Jesus, Ele pode tudo, pode tudo. Jesus, Jesus, Ele pode tudo, tudo. Caramba, cadê minha chave inglesa? Minha oficina tá uma bagunça, eu preciso dar um jeito nisso. Tô precisando dessa chave para vários projetos e não encontro de jeito nenhum. Poxa vida, cheio de projeto para terminar. Pastor Abimael me encomendou essa antena para melhorar o som da igreja. Essa antena é tridimensional. Esse projeto aqui desse avião que eu fiz está precisando só de um ajuste, tudo com material reciclável, para não prejudicar a natureza. Tanta coisa para terminar e essa chave inglesa não aparece. O catavento que eu fiz com as crianças, todo com material reciclável também, para a gente poder puxar a energia do vento e ajudar na irrigação, ensinando as crianças que tudo se restaura. E não consigo encontrar essa chave. Meu Deus, só Jesus para me ajudar. Jesus me ajuda. Papai, o gizmo quebrou. O gizmo quebrou, filho? O robô de vocês? O que foi que houve? Ele não tá mais indo matar as orelhas. A gente pode jogar fora? Ô filhão, joga fora o gizmo, mas vocês tiveram tanto trabalho para fazer ele? Não, a gente não vai jogar fora não. Ó, lembra quando a gente vai no médico que a gente quebra um braço? O que é que acontece? A gente coloca um gesso e depois a gente melhora. Pois é. Lembra da história daquele Transformers, aquele Bumblebee, o Fusca amarelo? Vocês lembram que a moça encontra ele numa oficina todo destruído, todo quebrado, e ela conserta ele, e ele fica bonzinho, elas vivem várias aventuras? Então, a gente pode fazer a mesma coisa com o gizmo. A gente não precisa jogar ele fora, a gente vai restaurar. Tá bom? Combinado? Vamos procurar alguma coisa na oficina, ver se a gente consegue consertar, tá bom? Bora. Achei a peça. Boa, filho! Eu acho que com essa peça a gente consegue ajudar. É sempre bom pedir ajuda de Jesus para ajudar a gente a achar as coisas. Ô papai, por que você sempre pede ajuda de Jesus? Ô meu amor, Jesus é filho de quem? De Deus, o criador de tudo. Se Deus é o criador de tudo, ele é o maior dos inventores, é o top master dos inventores. Ele inventou tudo, então o papai tem sempre que pedir ajuda a Jesus, pedir ajuda a Deus para ter inspiração, para poder melhorar os projetos e ajudar tudo, entendeu? O papai sempre pede ajuda de Jesus para ajudar nesses projetos, papai. Papai, o que é isso? Caramba, filho! Você achou o supercomputador que papai fez? Um aplicativo de contar histórias maravilhoso. Papai pegou uma tela de um micro-ondas quebrado e um monte de componentes, até coisa do computador velho de mamãe, e fez esse supercomputador que tem um aplicativo aqui dentro que conta histórias muito legais. Aliás, eu acho que tem uma história muito bacana sobre restauração que a gente pode ver agora. Vamos ligar? Eu sou a Fafá, sua assistente do aplicativo Transformers 2020, um aplicativo de histórias fantásticas e transformadoras. E este é o meu assistente de última geração, o Romeu. Que bom que você acessou o meu aplicativo, desenvolvido por Guto e Associados, inspirados por Jesus. Estou à sua disposição. Muito bem, vi que você acessou uma história e ela é incrível. Essa história é de uma transformação das grandes e poderosa.
faz parte da vida de Jesus quando ele esteve aqui na Terra. Mesmo sendo um aplicativo de tecnologia de ponta, conta histórias muito antigas, mas que até hoje nos ensinam que sempre que alguém encontra com Jesus, acontece uma transformação. Em um dia, em uma cidade chamada Jericó, morava um homem chamado Bartimeu. Ele tinha um sério problema, ele era cego. Todos os dias para Bartimeu era tudo escuro, não conseguia ver nada, apenas imaginava as coisas. Tentem, crianças, fechem os olhos, passem as mãos pelo seu rosto. O que você viu? 6 dedos? Acho que preciso de uma atenção. Não, vocês não viram nada. Como todos sabem, é muito difícil um cego arrumar um trabalho. O jeito foi pedir esmola para as pessoas. Ele tinha uma capa que usava para se proteger. Ele sentava no chão sobre ela, sentava o dia inteirinho na rua pedindo esmola. Me dá uma esmolinha, por favor. Todos os dias era sempre a mesma coisa. Mas havia algo em Bartimeu que funcionava muito bem, que eram os seus ouvidos. Ele ouvia os passos das pessoas, as conversas, sempre muito atento ao que estava acontecendo, ouvindo tudo. Um dia, o cego ouviu uma conversa que chamava sua atenção. Algumas pessoas diziam assim: pois eu não vejo a hora dele chegar aqui em Jericó. Dizem que ele é demais. Ouvi dizer que um dia ele alimentou uma multidão com 5 pães e 2 peixes. O cego Bartimeu ficou pensando: de quem será que eles estão falando? Logo depois, ouviu passos apressados e mais pessoas falando: ele é de Nazaré, ele curou um homem que era surdo e gago ao colocar a mão nele. Ele curou leprosos e paralíticos. Bartimeu então pensou: essa é a minha grande oportunidade. Só esse Jesus pode me salvar. Esse é o Filho de Deus, é Jesus. Mas como Bartimeu iria fazer isso? Como Bartimeu iria alcançá-lo no meio de tanta gente? Iria ser muito difícil. Então ele ouviu o barulho da multidão, mas em que direção estava Jesus? Então ele teve uma ideia e começou a dizer bem alto: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Ao invés das pessoas ajudarem, começaram a criticá-lo e deram uma bronca nele. Mandaram ele ficar quieto. Mas Bartimeu não se importava. Ele queria era um encontro com Jesus. Então ele insistiu: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Gritou com toda a sua força. Mais uma vez: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Ajude ele, crianças, gritem também: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Jesus, ele ouviu, chegou ao coração de Jesus aquela fala. Então, ele mandou os discípulos o chamarem. Os discípulos se aproximaram de Bartimeu e disseram: venha se encontrar com Jesus, pois ele te chama. Bartimeu deu um salto, largou a sua capa e foi até o encontro com Jesus. Então Jesus lhe perguntou: o que quer que eu te faça? E ele disse: que eu veja. Jesus então disse: vá, a tua fé te curou. Então um clarão surgiu nos olhos de Bartimeu e ele viu na sua frente um homem com um rosto muito bondoso. Era o rosto do seu Salvador Jesus. Jesus transformou a saúde do povo de Bartimeu, transformando a sua vida por inteiro. Até a próxima história. Quando você quiser que o meu assistente Romeu conte a história, clique na opção Assistente Romeu, antes de apertar o botão Enter. Obrigada por acessar o aplicativo Transformers 2020. Uau, papai, que legal! Que história, hein, filhos? Jesus tem o poder de transformar. O poder de Jesus é tão grande que ele pode curar e transformar nossas vidas. É impressionante isso. A gente nunca pode esquecer disso. Por falar em transformar, olha quem ficou novinho aqui. A gente colocou a peça nova e ele voltou a funcionar. Isso me deu uma grande ideia, cara. A gente podia fazer uma melhoria. Espera só um pouquinho. Papai pegou, junto com vocês, o rádio velho de vovô do carro
E a gente colocou no dízimo. E agora a gente vai poder fazer, ó, louvores com dízimo. Eba! Gostaram? Jesus não foi um homem nada comum. Fez um monte de milagres incomuns. Seu poder encontrou em lugar nenhum. Super-herói de verdade só é somente um. Fez o lembrado Andar, andar. cego fez ver. Jesus fez mudo falar. E até quem tava morto ele fez de novo viver. Jesus, Jesus, Ele pode tudo, pode tudo. Jesus, Jesus, Ele pode tudo, tudo, tudo. Uau, crianças! Que transformação! Transformação de vida! Ei, moço! Por que você quebrou minha tela? Espera um pouquinho, senta e vamos relembrar. Jesus, ele pode trazer transformações importantes para todos nós, inclusive para você e para mim. Mas precisamos querer, ter vontade de encontrar com Jesus. No episódio de hoje, da série Transformers, o tio Guto e as crianças viram que o encontro com Jesus foi com o cego Bartimeu. Ele precisava de uma mudança de vida. O desejo do seu coração era poder enxergar todo o mundo maravilhoso de Deus. Queria poder conversar com as pessoas e olhar olho no olho delas. Queria mudar de vida, trabalhar e andar pela cidade. E Jesus, vendo que Bartimeu tinha tanta fé que os seus olhos poderiam ser transformados pelo seu poder, atendeu o seu pedido e o curou. A Bíblia, lá em Marcos 10:52, onde está este encontro com Jesus, diz que depois de ser curado, Bartimeu saiu seguindo Jesus por toda a parte. Hoje em dia, Jesus continua curando. Algumas vezes, ele usa os médicos, os remédios e as vacinas para que o nosso corpo fique curado quando estamos doentes. Outras vezes, ele usa o seu poder a partir da nossa oração também. Um encontro com Jesus é sempre transformador. Então, vamos lá? Sempre que sentir que algo precisa ser transformado em você, faça assim. Primeiro, pare. Pense em que você precisa ser transformado. Depois, atenção, ore e peça a Deus para Ele lhe transformar. Mas lembre de perguntar para Ele o que Ele quer transformar em você. E depois, siga em frente, transformado pelo Senhor Jesus. Vamos relembrar o nosso versículo de hoje? Ele está lá em Lucas 18:27. Jesus nos ensina: o que é impossível para os homens é possível para Deus. Todos os dias tenha encontros transformadores com Jesus. Professor. Ô assistente Daniel, tudo bem? Que bom que você chegou. Olha, eu vou precisar viajar, tá? Eu já testei de tudo para limpar o coração. A ciência já inventou remédio para todas as doenças, mas a gente não consegue inventar nada que limpe o coração das pessoas. Então eu estou viajando para poder estudar, preciso me encontrar num congresso para aprender como é que a gente limpa o coração, tá bom? Você, assistente, vai ficar responsável pelo laboratório, conduza as pesquisas, tá? Não quebre nada, não exploda o laboratório, certo? E quando você voltar, você me diz o resultado das pesquisas, tá bom? Então tá, até a próxima. Tchau, tchau. Cuidado aí com o laboratório, viu? Se ele soubesse de Jesus, ele saberia que limpar o coração é muito fácil. Bom, já que ele deixou o laboratório para mim, eu vou fazer uma experiência aqui com vocês. Bom,
Aqui vamos ter um copo com o pecado, você e Jesus. Olha aqui o pecado deixando o coração sujo. Aí chega Jesus e limpa. O coração fica mais limpo do que tudo, né? Agora eu vou lhe ensinar o que você tem que fazer. Você tem que ir primeiro no pecado, você tem que botar um pouquinho de água e pegar o iodo. Se você não souber o que é, pergunta aos seus pais que eles vão saber. Em você vai botar um pouquinho de água. Em Jesus você vai botar um pouquinho de água também e água sanitária. Bom, para você que ainda quer conhecer mais Jesus, eu tenho 2 indicações. Faça suas orações para Jesus e leia a Bíblia. Até a próxima. Que encontro legal esse, hein? Eu também gosto de encontrar com Jesus todos os dias. Sabem como? Orando e lendo a minha Bíblia. Vamos encontrar com Ele agora orando? Repete comigo aí. Senhor nosso Deus, muito obrigada pelo seu amor tão grande. Obrigada porque sempre que precisamos, o Senhor nos ouve e nos abençoa. Em nome de Jesus, amém. E não esqueçam de fazer as atividades que estamos enviando para os pais de vocês. Lá tem as leituras bíblicas para vocês fazerem todos os dias e muitas atividades legais. Deus abençoe. Tchau, crianças!